Glória ao nome do Senhor. 1 Coríntios 14, a seguir. Verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. O Senhor está falando sua palavra. Para procurarmos profetizar, falar profeticamente. E quem fala profeticamente, ele fala para edificação, exortação e consolação da igreja, do corpo. A palavra exortação tem sido esquecida na igreja dos últimos dias, a igreja laodiceana. Se usa muito consolação, palavras de consolo. E a palavra tem que ser pregada como ela é, toda a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então nós precisamos de toda a palavra. Precisamos de exortação, edificação e consolação. Mas esse evangelho dos últimos dias adultera a palavra de Deus. Ele nega empregar toda a palavra. Ele falsifica a pregação do evangelho de Deus. O evangelho água com açúcar. O evangelho em que se usa as escrituras com um espírito enganador, um espírito religioso enganador. Esse espírito religioso está mencionado, está claro dentro das escrituras, que o inimigo se transforma em anjo de luz e ministro de justiça. Ele se transforma em pregador. Ele quer anunciar o evangelho, mas é um falso espírito, é um enganoso. Esse espírito enganoso, por um momento, momentaneamente, usou o apóstolo Pedro. Quando ele usou a palavra, Senhor, desiste da cruz, desiste disto, o Senhor olhou para ele e disse, Satanás, para longe de mim. Você só entende as coisas da terra, você é terreno, você é daqui. Seu negócio é esse mundo. Então esse falso espírito, esse enganador, se transformando em anjo de luz, ministro de justiça, pregando o evangelho no meio do povo, anunciando, pregador, mensageiros, falsos mensageiros. E o apóstolo Pedro caiu nesse laço, mas o Senhor livrou desse engano. Ele emprestou sua boca, a sua vida para o inimigo naquele momento, em que ele entrou em contradição com as escrituras sagradas. Quando ele
falou de uma maneira para o Senhor desistir da cruz. Esse espírito, ele trabalha no meio da igreja, anunciando o evangelho. Ele continua, porque o inimigo quer que você desiste da cruz, desiste do processo de morte e vida, de transformação, de novo nascimento. Como que vai nascer novamente? Tem que morrer essa natureza, fazer morrer essa natureza velha, mundana, e nascer novamente. A cruz é morte. Está escrito que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Esse falso espírito, ele produz um cristão falso. Ele é falso, ele vai produzir falso. Ele é contra Deus, contra as Escrituras. Ele usa a palavra. Ele usa para enganar. Mas ele entrou em Eva usando a palavra, mas era enganador, espírito enganador, para gerar o pecado, para separar de Deus, para entrar em contradição com Deus, para criar inimizade com Deus. Esse falso espírito, ele continua trabalhando, tirando as pessoas do projeto de Deus, da palavra de Deus, do reino de Deus, da vontade de Deus. Ele tem operado pessoas com uma natureza mundana, levando a Bíblia, louvando a Deus, indo para a igreja, buscando religiosamente, mas movido por um espírito de engano. Um falso evangelho falso, criando falsas criaturas, falsos filhos para Deus. São falsos. Pessoas que mantêm essa natureza de bode, essa natureza mundana, esse desejo, esse assédio pelo mundo, essa amizade com o mundo, esse olharzinho carnal, maligno, esse olhar que abre uma grande porta, uma porta larga que conduz ao inferno. O olharzinho de muita gente, esse olharzinho da natureza adâmica, a natureza mundana, que gera um grande pecado, uma grande paixão, às vezes. Então, o olharzinho ao mundo, a mulher de Ló, ela teve que dar o seu olharzinho, seu último olharzinho, mas aquele olhar que a transformou em uma desobediente, em uma estátua de sal. Então, a natureza pecaminosa desse mundo, amizade com esse mundo, gera uma inimizade com Deus. Então, esse falso evangelho pregado, o evangelho tem gerado vidas que vão direto para o inferno, com passaporte do inferno, porque não tem o Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus, ele é santo, o seu olhar é santo, o seu comportamento é santo, a sua atitude é santa, o seu desejo é santo, é reservado para
com Deus, ele se reservou para com Deus, ele se consagrou para com Deus, ele mudou, ele procurou ao Senhor, e ele nasceu novamente. Por isso que está escrito, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer de novo, nascer da água, da palavra e do Espírito Santo. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo quer te transformar num falso adorador, num falso cristão. Ele quer te dar o mundo. E isso vai te conduzir ao inferno, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, está escrito na sua palavra. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então precisamos do mover do Espírito Santo, precisamos ser exortados a buscar a palavra, a buscar o Espírito Santo, enchei-vos do Espírito. Se não tiver o azeite na lamparina, não vai entrar, não vai no arrebatamento, não entra pela porta que Deus apontou. Tem que ter o azeite, o Espírito é o azeite, o Espírito Santo é o azeite, é o combustível que conduz o cristão para o novo nascimento, para a cruz, para a luz da palavra, para a porta estreita. E quem não tem esse Espírito movendo, levando na vontade de Deus, ele está enganado. Ele está como Pedro, desistindo da cruz, pregando um evangelho falso, de facilidade, de porta larga, de tudo pode, de amizade com o mundo, de consolações para este mundo. Está escrito, se nós esperarmos por Deus somente para esta vida aqui nesse mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então o cristão ele tem que estar ancorado, ele está com a sua esperança, com a sua vida em Deus, pelos céus, pela vida eterna, pela porta estreita que conduz aos céus. O cristão precisa apurar-se, santificar-se, buscar o Senhor enquanto se pode achar, repreendendo, resistindo a esse espírito enganador. Glória ao nome do Senhor. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor possa transformar. Senhor, tenha misericórdia da tua vida, que tu possas entregar ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Que tu possas buscar o Senhor com toda a tua alma, toda a tua força, movido pelo Espírito Santo, não por esse espírito de engano, e que o Senhor possa lhe ajudar a caminhar, abrir os teus olhos para que tu creia na palavra, para que tu compreendas a palavra, o chamado projeto de Deus para os céus, para o caminho dos céus. Que o Senhor te dê a luz, te dê a graça e a misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.